bem-vindos à segunda edição da Universidade da Europa. Mais uma vez, o grupo de eurodeputados do PSD e a Juventude Social Democrata trouxeram a cúria nos dias 14 e 16 de novembro, estando em debate temas político e económico-sociais dos mais importantes da atualidade mundial. De 200 jovens, 60 foram escolhidos segundo um critério de seleção, como o currículo, distribuição geográfica, faixa etária e género, e puderam contar com um vasto material de suporte, como dicionários de termos europeus, projeções e vídeos que serviram não só como apoio técnico, mas também para enriquecer os seus conhecimentos. O professor Dr. António Borges, vice-presidente do PSD, iniciou trabalhos com o tema crise financeira e o que pode a União Europeia fazer. Aqui discutiram-se as causas e possíveis soluções para podermos sair da crise. Entretanto, a Europa, um pouco por seguimento àquilo que se passou nos Estados Unidos, acaba por ser envolvida, acaba por ser apanhada, acaba por sofrer uma grande parte das consequências. O vice-presidente lançou várias questões sobre o tema da crise, expondo e exemplificando como a crise atual é diferente de todas as anteriores. Convém lembrar que a queda do produto interno bruto americano foi da ordem dos 30%. O segundo dia começou com o deputado José da Silva Peneda a apresentar o tema Quem paga a União Europeia. E a discussão começou precisamente por aí. Quais são as prioridades? O que é mais importante? Temos aqui um bolo, vamos decidir primeiro o que é mais importante. E, portanto, há uma discussão política entre esses 50 deputados. Durante o encontro, o deputado explicou a importância dos acordos interinstitucionais para a aplicação correta dos fundos comunitários e demonstrou que instrumentos como o Fundo Europeu de Desenvolvimento, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão são determinantes para o atenuar das desigualdades dos Estados-membros. Pagar a tempo e horas, dificuldades burocráticas, portanto também auxilia quando nós vimos a diferença entre compromisso e pagamentos. Portugal sempre recebeu mais dos fundos europeus do que aquilo que pagou através do IVA, por exemplo. Respondendo às questões dos alunos sobre as semelhanças do sistema fiscal americano e europeu, Silva Peneda defendeu a importância do euro e salientou o esforço dos Estados-membros em conseguir uma maior coordenação e eficácia das políticas económicas e fiscais. Ao almoço, os alunos da segunda Universidade da Europa tiveram a companhia da ex-ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Ana Palacio, com o tema A União Europeia está de boa saúde. Yo creo que esa es la primera reflexión. ¿Qué es esta crisis? ¿Y cómo vamos a salir de ella? E como a Europa vai sair dela. Lembrando a crise que tem vindo a afetar todas as economias, Ana Palacio defendeu a necessidade de um maior equilíbrio entre responsabilidades e regras para diminuir as assimetrias. Ana Palacio considera que o motor da globalização é a energia e lembra que a chave para sairmos desta crise global é a cooperação económica e política de todos os países, tendo em vista a redução da dependência de energias não renováveis. Porque aqui, China, que tem umas reservas importantes, Arábia Saudí, que tem fundo importante, e outros países têm que também tomar suas responsabilidades neste assunto que é coletivo. Jorge Moreira da Silva, o convidado da tarde, defendeu vivamente o recurso às energias limpas e renováveis, discussão inserida no tema Ambiente e Energia. O ex-líder da JSD lembrou que o uso excessivo de recursos poluentes teve como resultado as drásticas alterações climáticas que temos vindo a assistir, nomeadamente a subida da temperatura e do nível médio da água do mar, o aumento significativo de desastres naturais, a fome e a sede, especialmente em África e Ásia, onde as secas são uma constante. E mudou porque a Europa avançou com o sistema de comércio de emissões e, portanto, ficou mais caro aquilo que poluía mais. Moreira da Silva, atualmente conselheiro do Presidente da República, prevê um futuro ainda pior se não houver uma atuação imediata, com vista à redução dos níveis de poluição lançados para a atmosfera e a água. Apesar da importância da crise financeira mundial, os países não podem esquecer os seus compromissos com o meio ambiente. A União Europeia assenta num triângulo institucional composto pelo Parlamento Europeu. Após um vídeo introdutório sobre a União Europeia e o triângulo institucional, os eurodeputados Carlos Coelho e Sérgio Marques apresentaram o tema Como funciona a União Europeia? O que é que vemos na UE? Como é que vemos a UE? Há uma União Europeia ou há várias Uniões Europeias?
Carlos Coelho explicou o funcionamento prático da União Europeia e das suas instituições, distinguindo e apresentando as competências e responsabilidades da Comissão Europeia, do Conselho de Ministros e do Parlamento Europeu. No debate que se seguiu, o eurodeputado madeirense Sérgio Marques respondeu às perguntas dos alunos e defendeu o multipluralismo dos Estados-membros, comparando o sistema dos Estados europeus com os Estados federais americanos. A União Europeia é um mar de diversidade, é um mar de diferença, enquanto que, relativamente a um Estado, há fatores notórios de agregação, de coesão, que justificam uma identidade nacional. Foi um debate vivo e animado que entusiasmou os oradores e demonstrou a elevada qualidade dos alunos. O professor Dr. João de Deus Pinheiro respondeu à pergunta: a União Europeia deve ter uma PESC? E tem que procurar, simultaneamente, que a legislação e as regras desse meu vizinho sejam tão parecidas quanto possível com as minhas. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e comissário europeu defendeu que os Estados-membros devem unir esforços para viver em harmonia com os seus vizinhos, lembrando assim que as principais causas de instabilidade entre Estados resultam dos diferentes níveis de desenvolvimento. Daí a crescente necessidade de acordos e apoios ao desenvolvimento para atenuar as assimetrias. A um nível global, João Deus Pinheiro lembrou que existem muitos entraves a um processo de unificação de regras e legislações globais, visto que estas desigualdades são ainda maiores. Por isso, pensa que é necessário um envolvimento multilateral crescente entre as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e as organizações que gerem os protocolos de Kyoto para que haja uma melhor harmonização de políticas globais. Amanhã começou com uma mensagem vídeo do Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e o Presidente do Parlamento Europeu, Hans-Gert Pöttering, dirigida aos alunos presentes na Cúria. Ambos acreditam na União e nas políticas comunitárias convergentes e elogiam os esforços que têm sido feitos para a unificação da União Europeia. A Europa é o caminho a seguir e parte das soluções para os problemas globais. Seguiu-se um debate informal sobre futuros projetos e ideias moderado por Carlos Coelho e Duarte Marques, com o objetivo de encontrar futuras soluções para aproximar mais os cidadãos europeus da União Europeia. E assim terminamos, creio que em beleza, 3 dias intensivos de formação europeia, com a apresentação de um livro sobre a Europa, de um grande deputado, um grande poeta, um grande autor. Pedro Rodrigues, presidente da JSD, fez o discurso de encerramento, realçando a importância da formação para a JSD e o seu compromisso com o projeto europeu. A líder social-democrata, Manuela Ferreira Leite, encerrou finalmente a Universidade da Europa, lembrando a importância que as políticas europeias têm na vida dos jovens e apelando para uma maior união política e social dos Estados-membros. Mas é também do interesse mundial que se trata, já que a União Europeia, pela sua história, pelos seus laços universais, pela sua experiência única de integração e de regulação comum, está particularmente bem posicionada para contribuir decisivamente para a modelação de um sistema efetivo de governação global que hoje se reclama um pouco por todo o lado. JSD! Terminou mais uma edição da Universidade da Europa. Mais uma vez, dezenas de jovens da JSD se concentraram durante um fim de semana para discutir as questões relacionadas com a política europeia. É central que os jovens entendam que Bruxelas não é longe, Bruxelas é aqui. E as suas vidas dependem também da definição das políticas europeias. E por isso, a JSD e o PSD estão sensibilizados no sentido de ajudar esta geração, a mais esclarecida sobre a Europa, a geração Europa, a voltar a aproximar a Europa dos jovens cidadãos. Essa é uma responsabilidade nossa, mas é sobretudo a tua responsabilidade. Os portugueses não podem nem devem ser europeus de segunda. Os portugueses podem e devem ser europeus de primeira. Os jovens portugueses são os mais interessados na construção europeia. A grande parte do seu futuro depende daquilo que a Europa conseguir ser. Por isso, nós não podemos permitir que os portugueses tenham falta de informação sobre a Europa e, sobretudo, os jovens. Na medida em que pudermos colaborar, através do Grupo Europeu dos Deputados do PSD e com a Universidade da Europa, para aproximar os portugueses e, sobretudo, os jovens portugueses da Europa, estamos a cumprir o nosso papel.